Pessoal, atenção, aqui o deputado federal André Janones falando ao vivo, direto de Brasília, 9 de março, 17 horas, com uma denúncia extremamente grave. Eu preciso que vocês compartilhem, explodam para todo o Brasil para a gente tentar impedir o crime que o ministro Paulo Guedes tenta cometer neste momento contra os brasileiros que precisam do auxílio emergencial. Atenção! Eu anunciei a semana passada que agora a PEC emergencial chegaria aqui na Câmara dos Deputados e que a gente ia aprovar um auxílio emergencial superior ao valor que o Paulo Guedes quer, que é o valor de R$150 para quem mora sozinho, chegando a no máximo aí 300 e poucos reais para mães monoparentais. Então prestem atenção, uma denúncia grave, repito. Olha o que o ministro Paulo Guedes, esse canalha, está fazendo. Ele está impedindo, ele está articulando nesse momento, repito, 9 de março, 17 horas, uma forte articulação do ministro Paulo Guedes para que a matéria não seja votada no plenário da Câmara dos Deputados. Prestem atenção nessa denúncia. Prestem atenção que é uma denúncia grave e a gente precisa se unir para impedir. Eu avisei na semana passada que se chegasse aqui na Câmara dos Deputados, podia deixar conosco aqui que a gente ia resolver. O ministro Paulo Guedes, repito, está articulando nos bastidores para que seja instituído um novo valor do auxílio emergencial sem precisar passar pela Câmara dos Deputados. Ele é um covarde, um mau caráter. Eu falo mesmo, não tenho medo, um mau caráter que está fugindo do debate. Paulo Guedes, fujão. Paulo Guedes, covarde. Não tem coragem de debater comigo, não tem coragem de olhar nos meus olhos, não consegue me vencer no debate, na argumentação. Então foge para que o auxílio não seja decidido por nós deputados o seu valor, que nós deputados não possamos estipular o valor do auxílio, que a gente seja impedido de discutir o valor do novo auxílio emergencial. Alguns dias atrás, a nossa mobilização, não minha, de todos, de outros colegas deputados e principalmente de formadores de opinião e de vocês, impediu a aprovação da PEC da impunidade, que é proibir político de ser preso no Brasil na prática. Vamos fazer essa mobilização de novo. Eu peço a você que está me assistindo agora ao vivo, vamos impedir que cometam esse crime contra o povo do nosso país, contra os mais pobres. Se você precisa do auxílio, senta o dedo e compartilha essa live, explode ela nos grupos da sua cidade, para todo lado. E se você não precisa, compartilhe para ajudar quem precisa. Não se trata de vagabundo, é gente trabalhadora, honesta, que está atrás de dignidade. O governo não está dando dinheiro, não é esmola. É uma pequena fatia do dinheiro que você paga dos seus impostos. É isso que a gente quer que volte para você. Vamos impedir que esse crime seja cometido, ainda dá tempo. Eu vou continuar aqui trabalhando, brigando, tô articulando, tô fazendo reuniões, inclusive estava até agora reunido com a minha equipe. Vou voltar a conversar com eles agora para a gente já planejar os próximos passos. Aqui vocês têm um guerreiro que não vai fugir da luta. E se Deus quiser, vocês vierem comigo, a gente vai conseguir impedir Paulo Guedes de cometer mais essa atrocidade contra os mais pobres. Estamos levantando aí por todo o Brasil, já está entre os assuntos mais comentados do mundo, a hashtag Auxílio Justo. Então coloca aí Auxílio Justo, vem mobilizar com a gente. Eu não vou desistir, eu não vou deixar de lutar. Estão desviando a atenção da pandemia, da vacinação e do auxílio emergencial para passar a perna em você. Vamos impedir esse golpe, estamos em guerra e nós vamos vencer essa batalha. Estamos juntos até o final e que Deus os abençoe. E como outros colegas que estão usando o tempo nesta sessão, eu quero falar sobre esta emenda constitucional que o governo Bolsonaro quer votar e o auxílio emergencial. Primeiro, dizer para toda a população brasileira que nos acompanha que o auxílio emergencial, que é urgente, necessário, indispensável do ponto de vista da proteção das famílias brasileiras, da proteção da camada mais vulnerável da nossa população, que está sofrendo e sofrendo muito com a crise econômica. Nós precisamos desse auxílio emergencial em R$600. Presidente, colegas deputados, quem não acompanha pela TV Câmara, nós somos favoráveis
ao auxílio emergencial e que ele seja igual ao primeiro auxílio de 2020 de R$600 e pelo tempo que perdurar a calamidade. Essa é a proposta bem clara que nós temos, toda a nossa bancada. É um absurdo o que o governo está fazendo, uma verdadeira chantagem. Hoje não está se votando o auxílio, está se votando, na verdade, um ajuste fiscal, uma redução do Estado, uma redução da capacidade do poder público de prover serviços públicos. E aí colocaram o auxílio emergencial como uma cereja, para enfeitar essa proposta. É lamentável o que está sendo feito pelo governo. A política do Guedes e Bolsonaro é uma política antipovo. E já enganaram o povo lá atrás. Deputada Fernanda, começaram o ano de 2019 votando a reforma da Previdência, dizendo que ia melhorar as condições econômicas e financeiras do país. Onde melhorou? Cadê, deputada Natália? O que melhorou para o país? Nada. Literalmente, a crise de desemprego é grande, mesmo antes da pandemia, se agravou com a pandemia e, mais do que nunca, as pessoas precisam do poder público, da sua função primordial, que é justamente prover serviços públicos. Por isso que votar essa PEC do jeito que está, confundindo os assuntos, é mais um crime, um atentado ao povo brasileiro. É mais uma enganação, com um discurso fácil. Se quisermos de verdade aprovar o auxílio, basta simplesmente dizer: auxílio emergencial de valor tal, por tanto tempo. Acabou. Peço a quem está nos acompanhando, vejam a proposta da PEC 186, para ver a quantidade de artigos, a quantidade de assuntos, para ver se aquilo tem a ver com auxílio emergencial. Nós continuamos numa crise, onde infelizmente não temos vacina ainda, por culpa do senhor presidente. Podemos ter uma situação social, econômica muito mais críticas daqui adiante. E nós vamos dizer que o Estado não pode fazer aquilo que é sua obrigação? Olha, isso é uma contradição brutal com o momento que a gente vive. Nós precisamos de mais Estado, nós precisamos de mais poder público e não menos. E temos que ter o auxílio emergencial de R$600 já, é para ontem. Nós somos a favor do auxílio emergencial de R$600 até o final da pandemia. Lutamos muito aqui neste plenário, ano passado, para aprovar o valor de R$600, que o governo Bolsonaro não queria, e ele queria dar apenas R$200. Acontece que até na hora de ajudar aqueles que mais precisam, o governo Bolsonaro faz uma maldade atrás da outra. Primeiro, inventa que o auxílio emergencial, que poderia ser por uma lei, igual nós fizemos o ano passado, teria que vir numa PEC, numa proposta de emenda à Constituição. Onde é que há necessidade de você garantir um auxílio emergencial para quem mais precisa, colocar isso na Constituição? O governo fez isso por maldade, maldade com o servidor público. Então você imagina que esta PEC, que está trazendo a proposta de um auxílio emergencial, menos da metade do que foi a proposta que nós votamos o ano passado, e que vai atingir menos da metade do número de trabalhadores e pessoas que precisam receber o auxílio emergencial, ela traz a destruição do serviço público. Um médico, por exemplo, que está hoje trabalhando e se dedicando para atender os hospitais brasileiros, não vai ter chance de receber compensações salariais pelo excesso de horas trabalhadas. Assim vai ser com o policial, assim vai ser com o professor e vai ser com todos os servidores públicos. O governo Bolsonaro destrói o serviço público, exatamente aquele que está socorrendo os brasileiros no momento mais difícil do país. Portanto, é pura maldade. Ao dar o auxílio emergencial, inclusive num valor insignificante, porque quando o governo propõe um auxílio emergencial de R$250, mas sobe a gasolina lá no Acre
Eu mostrei, interior do estado, a gasolina está custando entre R$ 8 e R$ 10 o litro, dependendo do município do interior do estado. E aí o bujão de gás passa de R$ 100. E ele vai querer que as pessoas sobrevivam com R$ 250 por mês? Aí até muita raiva de pobre. É exatamente o que o governo Bolsonaro está fazendo. Nós somos a favor do auxílio emergencial de R$ 600 enquanto durar esta pandemia. Nós não concordamos com esta PEC do fim do mundo, a PEC da maldade, a PEC que destrói o serviço público. Muito obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, senhores deputados, deputado Marcelo Ramos, senhores deputados e senhoras deputadas. Hoje nós temos na pauta de votação da Câmara dos Deputados a PEC 186. Nós queremos o auxílio emergencial, mas nós queremos o auxílio emergencial de R$ 600, de 1.200 quando se trata da mulher chefe de família ou do homem, mulher ou homem sozinho com seus filhos. É a base do respeito, porque é preciso falar de dignidade. Não há como tirar a dignidade para uma família quando o governo, em meio à pandemia, quer reduzir 7 vezes o valor do auxílio emergencial, passando para R$ 250, tendo deixado a população sem nada, zero, até agora, e na medida em que o governo poderia ter emitido uma medida provisória e ter resolvido isso, não fez, porque só trata de economizar e de fazer o ajuste fiscal quando está colocada a necessidade de apoiar os mais vulneráveis. Então, eu defendo R$ 600, R$ 1.200 quando for uma pessoa adulta, mãe ou pai, sozinho com seus filhos e filhas. Mas eu quero dizer a vocês que o mais grave e o que nós temos que denunciar é a chantagem. É impossível aceitar tudo que vem embutido nesta proposta de R$ 250. Vem aí o congelamento do salário mínimo, os preços explodiram, as pessoas não conseguem comprar gás de cozinha, voltaram a cozinhar com lenha, com toco, com coisas que juntam na rua para fazer uma fogueira. Quem tem pátio vive numa periferia urbana. As famílias estão na fome. E a proposta aqui é entrega R$ 250 por um período, por 4 meses, e retira médicos das unidades de saúde, não contrata mais professores, professoras, policiais. Quem está se preparando para concurso, esqueça, aprovada essa PEC, não terá mais concurso público. Então, o ataque ao serviço público que está em curso no Brasil é criminoso, porque sem o Estado, um país não pode se desenvolver, seja através de políticas públicas, de atendimento à população, seja para assegurar a dignidade, seja através de investimentos públicos que gerem capacidade de absorver força de trabalho e garantir salário e fazer o país se desenvolver. Presidente, eu tenho um requerimento que ele é prévio à questão próxima da mesa, que é o requerimento 402/2021. É um requerimento que pede o desmembramento desta proposta de emenda constitucional. Eu pergunto a Vossa Excelência se nós teremos a votação desse requerimento previamente. Se for esse o entendimento, nós continuamos a reunião. Senão, eu teria uma questão de ordem a levantar a Vossa Excelência. É aquela questão que eu estava falando. Nós não vamos apreciar esse requerimento, deputado. Temos aqui uma decisão da mesa de que, neste momento, não cabe mais fatiamento. E, se Vossa Excelência quiser, faça a sua questão de ordem, que eu responderei aqui com a mesa no momento adequado. Pois não, presidente, eu farei a questão de ordem. A questão de ordem embasada no caput do artigo 117 do Regimento Interno. Nós estamos propondo desmembramento da proposta de emenda constitucional 186/2021. Os argumentos pelo desmembramento já foram amplamente aqui divulgados e explicados pelos partidos da oposição. Estão misturando alhos com bugalhos. Auxílio emergencial com a PEC de ajuste fiscal, que não é nada emergencial. No nosso entendimento, esta PEC, que é de ajuste fiscal, deveria ir à Comissão de Constituição e Justiça, ter um debate amplo com a sociedade brasileira.
Outra coisa é o auxílio emergencial. O povo brasileiro passa fome. R$ 600 é, no nosso entendimento, o mínimo que o povo deveria ter agora para enfrentar esse procedimento que nós estamos vendo na pandemia. Um presidente e um governo que não tiveram o cuidado necessário para que o Brasil comprasse vacinas de forma antecipada e ficou insistindo com remédios miraculosos como cloroquina e, portanto, o Brasil acabou vítima não apenas de uma pandemia, mas de um genocídio. A nossa questão de ordem vem no sentido de que esse desmembramento, portanto, é necessário e que ele tem que ser colocado em votação aqui no nosso plenário. É o nosso pedido que fazemos. Bem porque este desmembramento faria com que o plenário tivesse, aí sim, a condição de, separando duas propostas muito diferentes, uma fiscal e outra de um auxílio emergencial, de fazer essa escolha. Então, presidente, a questão de ordem que faço é exatamente para que este requerimento seja apreciado pelo plenário. Faço isso em favor do artigo 117 do nosso regimento interno, que nos garante a votação deste requerimento. Pediria, inclusive, a Vossa Excelência que pudesse consultar, porque creio que temos 1/3 de deputados que querem fazer o apoiamento suspensivo a essa decisão. Então, peço a Vossa Excelência que consulte, inclusive, o plenário, porque se tivermos deputado Rogério, votaríamos aqui no plenário da Casa o requerimento. O 117, ele é inespecífico, ele não trata especificamente desse requerimento, por isso indefiro a questão de ordem de Vossa Excelência. E a questão que Vossa Excelência avoca do fatiamento, ele é típico das comissões, não do rito especial do plenário, que essa Casa já decidiu por maioria. Então, indefiro a questão de ordem de Vossa Excelência, pode Vossa Excelência recorrer a essa Poderia pedir a Vossa Excelência que consultasse o plenário, para se tivermos 1/3, colocá-lo em votação? Não, está indeferida a questão de ordem de Vossa Excelência.